Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Mais do Ministério Sabático. O texto que serve como base para o nosso estudo é a continuação, na verdade, do texto que tem nos acompanhado durante toda essa semana no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Agora, especificamente, a partir do versículo 29. Logo depois de saírem da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Eu quero que você pense agora nessa situação. Eu acho muito interessante, porque os autores de Marcos guardavam o sábado. Você percebe nitidamente isso. Ele está repetindo esse mesmo conceito. E Jesus, na parte da manhã, vai à sinagoga. E lá ele vai ler a palavra, ele vai ensinar a palavra, ele cura um indivíduo, ele liberta o indivíduo que estava possuído pelas forças do mal. Agora, logo depois do culto, na sinagoga, Jesus volta para a casa de Pedro e André. Ele volta juntamente com Tiago e João. Ele está com seus 4 primeiros discípulos. E eles vão para a casa de Pedro. Qual é a ideia? Ter uma boa refeição, conversar, dialogar, estar juntos. Aquilo que faz parte também do espírito sabático. Uma boa refeição com tranquilidade, nas horas sabáticas, muita alegria, porque o sábado é um dia de grande alegria. Na experiência judaica, era assim que o sábado era vivido. Entretanto, quando Cristo chega na casa de Pedro, vieram dizer a ele, a sogra de Simão está doente, muito doente. Então o Senhor Jesus, ele vai agora até a mulher, toma-a pela mão e ela se levanta. Acho fantástico o que o texto vai dizer, porque ela vai agora, na sequência, ela vai passar a servir aos que estão em casa. E Jesus nunca opera um milagre para que as pessoas possam se esconder atrás dele ou usar os benefícios desse mesmo milagre apenas para si mesmo. O reino de Deus é um reino que é coletivo. A salvação é individual, mas a experiência do reino de Deus é vivida em comunidade. E essa mulher agora se levanta e começa a servir a Cristo Jesus, bem como os discípulos que estavam lá na casa de Simão. Você imagina o espírito daquela casa? Eu não sei como, mas o fato é que esse gesto, essa cura operada por Jesus, ainda que dentro da casa de Simão, vai alcançar alguns lugares bem distantes ali em Cafarnaum. E o que vai chamar a atenção é que quando chegou a noite, logo depois do pôr do sol, uma multidão começou a se aglomerar na entrada da casa de Pedro. Haviam pessoas doentes, pessoas que estavam sofrendo por possessão demoníaca, todos eram trazidos a Jesus. E conforme eles vinham até Jesus, Jesus ia curando, ia libertando as pessoas, e o texto de novo vai mencionar que aqueles que tinham algum tipo de possessão demoníaca, eles acabavam, mais especificamente, recebendo a mesma ordem. Jesus não permitia que eles falassem, porque o objetivo do inimigo era, através dessas possessões demoníacas, expor a Cristo Jesus, bem como o seu ministério, porque, como mencionei na lição de ontem, havia uma conotação política na questão da vinda do Messias. As pessoas olhavam para o Messias como aquele que viria para poder tirar Roma do poder e assumir o trono de Davi, numa perspectiva literal. Não estavam tão preocupados com a questão espiritual envolvida na vinda do Messias. Por isso Jesus não permitia que eles falassem. Mas você imagina como foi aquela tarde de sábado na casa de Pedro? Ellen White, ela vai mencionar aqui no livro
Deixar Tuas Nações, na página 197, 198, ela fala sobre essa tarde de sábado e noite de sábado. Durante horas a fio, iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Nunca antes Cafarnaum presenciara um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo, aclamações de libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzira. Quando presenciou os sofrimentos dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu confesso a você que quando leio um texto como esse, eu chego a me emocionar. Porque o texto mostra aqui qual é o segredo de Jesus. Eu preciso só te lembrar que nós estamos falando aqui do Jesus homem. 100% Deus, mas 100% homem. Ele não veio com nenhuma vantagem sobre o primeiro Adão. Muito pelo contrário, ele veio com um corpo enfraquecido ainda pelo pecado. Ele, para poder obter o poder da parte do Pai, porque o poder que ele usava para operar milagres não era o poder de si mesmo, o poder que estava dentro dele mesmo, mas o próprio Lucas explica que era no poder do Espírito Santo que ele agia. Não porque ele não tivesse o poder próprio, mas porque ele queria mostrar à humanidade qual era o caminho do poder e qual o caminho da vitória. Por isso ele veio nas mesmas condições que Adão tinha, para vencer aonde o primeiro Adão falhou. E Cristo Jesus agora, depois de trabalhar até muito tarde da noite, ainda era alta madrugada, quando ele se levantou e foi para um lugar retirado, para poder estar na presença do Pai, para clamar ao Pai por poder, força e libertação para as pessoas que ali estavam. Que Jesus fantástico! Ele serve como um grande exemplo para nós, sem sombra de dúvida. Sendo Deus, mas também 100% homem, não dependendo da sua própria força e poder, ele escolheu buscar a fonte de poder no Espírito Santo de Deus, sabendo que depois nós poderíamos fazer o mesmo. Por isso, ele gastava horas a fio na presença de Deus em oração. Amanhã nós vamos nos aprofundar ainda um pouco mais no nosso estudo. E o texto, o tema que estudaremos será o segredo do ministério de Jesus. Mas antes de podermos ir adiante, eu gostaria de orar junto com você. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra e por sabermos que Jesus aproveitou de forma tão maravilhosa o sábado, nos mostrando como ele deve ser vivido. Em comunhão uns com os outros, na igreja, em comunhão uns com os outros, em volta da mesa, em comunhão uns com os outros enquanto abençoamos as pessoas que estão sofrendo no pecado e ao mesmo tempo nas dificuldades da vida. Ajuda-nos a podermos viver o sábado como Jesus viveu. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?